O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Ghoshayatra Parva. Capítulo 242. Combate entre Arjuna e os Gandharvas. Vaisampayana disse, ouvindo as palavras de Yudhishthira, aqueles touros entre homens, encabeçados por Bhimazena, se levantaram com rostos brilhando de alegria. E aqueles guerreiros poderosos, ó Bharata, então começaram a se envolver em cotas de malha impenetráveis que eram além disso matizadas com ouro puro, e se armaram com armas celestes de vários tipos. E os Pandavas assim envolvidos em armaduras, e montados naquelas carruagens providas de hastes e armados com arcos e flechas, pareciam fogos ardentes. E aqueles tigres entre guerreiros, sendo levados sobre aqueles carros bem equipados puxados por cavalos velozes, foram àquele local sem perderem um instante. E vendo aqueles guerreiros poderosos, os filhos de Pandu, assim seguindo juntos para libertar Duryodhana, do exército Kuru deu um grito alto. E logo aqueles percorredores do céu excitados pela vitória, e aqueles guerreiros impetuosos, os filhos de Pandu, enfrentaram uns aos outros destemidamente naquela floresta. Os Gandharvas estavam excitados pelo êxito, e vendo os 4 filhos valentes de Pandu vindo para a batalha, sentados em seus carros, todos eles voltaram atrás em direção aos combatentes que avançavam. E os habitantes da Gandhamadana, vendo os Pandavas parecendo protetores do mundo resplandecentes incitados à ira, permaneceram agrupados em ordem de batalha. E, ó Bharata, de acordo com as palavras do rei Yudhishthira de grande sabedoria, o confronto que ocorreu foi uma escaramuça. Mas quando Arjuna, aquele perseguidor de inimigos, viu que os tolos soldados do rei dos Gandharvas não podiam compreender o que era bom para eles por meio de uma leve escaramuça, ele dirigiu-se àqueles invencíveis percorredores dos céus em um tom conciliador e disse, deixem o meu irmão o rei Suryodhana. Assim abordados pelo filho ilustre de Pandu, os Gandharvas, rindo alto, responderam a ele dizendo, ó criança, há somente um no mundo cujas ordens nós obedecemos e vivendo sob cujo governo nós passamos nossos dias em felicidade. Ó Bharata, nós sempre agimos como aquela única pessoa nos manda. Além daquele chefe celeste, não há ninguém que possa nos comandar. Assim abordado pelos Gandharvas, Dhananjaya, o filho de Kunti, respondeu a eles, dizendo, este contato com esposas de outros homens e este encontro hostil com seres humanos são atos que são censuráveis no rei dos Gandharvas e não apropriados para ele. Portanto, deixem esses filhos de Dhritarashtra todos dotados de energia poderosa. E libertem também estas senhoras, por ordem do rei Yudhishthira, o justo. Se, ó Gandharvas, vocês não libertarem os filhos de Dhritarashtra pacificamente, eu sem dúvida resgatarei Suryodhana e seu grupo por exercer minha bravura. E falando dessa maneira para eles, o filho de Pritha, Dhananjaya, capaz de manejar o arco com a mão esquerda também, então derramou uma chuva de flechas de pontas afiadas percorredoras do céu sobre aqueles que percorriam o firmamento. Assim atacados, os Gandharvas poderosos então enfrentaram os filhos de Pandu com uma chuva de flechas igualmente espessa, e os Pandavas também responderam atacando aqueles habitantes do céu. E a batalha então, ó Bharata, que ocorreu entre os Gandharvas ativos e ágeis e o impetuoso filho de Pandu foi violenta ao extremo. Capítulo 243. O combate termina abruptamente. Vaisampayana disse, então, aqueles Gandharvas enfeitados em guirlandas douradas, e educados em armas celestes, derramando suas flechas ardentes, combateram os Pandavas de todos os lados. E como os filhos de Pandu eram só 4 em número e os Gandharvas contados aos milhares, a batalha que ocorreu parecia ser extraordinária. E como os carros de Karna e Duryodhana anteriormente tinham sido quebrados em centenas de fragmentos pelos Gandharvas, assim mesmo eles tentaram quebrar os carros dos 4 heróis.
Mas aqueles tigres entre homens começaram a combater com suas chuvas de flechas milhares e milhares de Gandharvas que avançavam em direção a eles. Aqueles percorredores dos céus, dotados de grande energia, assim impedidos por todos os lados por aquela chuva de flechas, não conseguiam chegar nem perto dos filhos de Pandu. Então Arjuna, cuja ira tinha sido provocada, visando os Gandharvas zangados, preparou-se para lançar armas celestes contra eles. E naquele combate o poderoso Arjuna, por meio da sua arma Agneya, mandou 10 centenas de milhares de Gandharvas para a residência de Yama. E aquele arqueiro poderoso, Bhima, também, aquele principal de todos os guerreiros em batalha, matou, por meio de suas flechas afiadas, Gandharvas a centenas. E os filhos poderosos de Madri também, lutando com energia, enfrentaram centenas de Gandharvas, ó rei, e massacraram todos eles. E quando os Gandharvas estavam sendo assim massacrados pelos guerreiros poderosos com suas armas celestes, eles se ergueram aos céus, levando com eles os filhos de Dhritarashtra. Mas Dhananjaya, o filho de Kunti, vendo-se erguerem aos céus, cercou-os por todos os lados por meio de uma ampla rede de flechas. E confinados dentro daquela rede de flechas, como aves dentro de uma gaiola, eles despejaram em fúria sobre Arjuna massas e dardos e espadas de lâminas largas. Mas Arjuna, que estava familiarizado com as armas mais eficazes, logo deteve aquela chuva de massas e dardos e espadas de lâminas largas, e em retorno começou a mutilar os membros dos Gandharvas com suas flechas em forma de meia-lua. E cabeças e pernas e braços começaram a cair do alto, parecendo uma chuva de pedras. E a essa visão o inimigo foi tomado pelo pânico. E como os Gandharvas estavam sendo massacrados pelo filho ilustre de Pandu, eles começaram a derramar dos céus uma torrente pesada de flechas sobre Arjuna, que estava na superfície da terra. Mas aquele castigador de inimigos, Arjuna, dotado de energia imensa, deteve aquela chuva de flechas por meio das suas próprias armas e começou, em retorno, a feri-los. Então Arjuna da linhagem de Kuru disparou suas armas bem conhecidas chamadas Tunakarna, Indrajala, Saura, Agneya e Saumya. E os Gandharvas, consumidos pelas armas ígneas do filho de Kunti, começaram a sofrer pesadamente, como os filhos de Diti enquanto eram chamuscados pelo raio de Sakra. E quando atacavam Arjuna de cima, eles eram impedidos por sua rede de flechas. E quando atacavam de todos os lados sobre a superfície da terra, eles eram detidos por suas flechas em forma de meia-lua. E vendo os Gandharvas apresentarem medo do filho de Kunti, Chitrasena avançou, ó Bharata, em Dhananjaya, armado com uma massa. E quando o rei dos Gandharvas estava avançando em Arjuna de cima com aquela massa na mão, o último cortou em 7 pedaços com suas flechas aquela massa totalmente feita de ferro. E vendo aquela sua massa cortada em muitos pedaços por Arjuna de grande energia com suas flechas, Chitrasena, por meio de sua ciência, se ocultou da visão do Pandava e começou a lutar com ele. O heróico Arjuna, no entanto, por meio das suas próprias armas celestes deteve todas as armas celestes que foram miradas nele pelos Gandharvas. E quando o chefe dos Gandharvas viu que ele era impedido pelo ilustre Arjuna com aquelas suas armas, ele desapareceu totalmente de vista por meio da ajuda dos seus poderes de ilusão. E Arjuna, observando que o chefe dos Gandharvas o estava atacando oculto da vista, atacou seu assaltante como uma arma celeste insuflada com mantras apropriados. E o multiforme Dhananjaya, cheio de ira, impediu o desaparecimento de seu inimigo por meio da sua arma conhecida pelo nome de Sabdaveda. E atacado com aquelas armas pelo ilustre Arjuna, seu querido amigo, o rei dos Gandharvas, se mostrou para ele. E Chitrasena disse: vê em mim teu amigo lutando contigo. E vendo seu amigo Chitrasena exausto no combate, aquele touro entre os filhos de Pandu retirou as armas que ele tinha disparado. E os outros filhos de Pandu, vendo Arjuna retirar suas armas, detiveram seus corcéis voadores e o ímpeto de suas armas e afastaram seus arcos.
Ixitrazena e Bhima e Arjuna e os gêmeos, perguntando sobre o bem-estar um do outro, se sentaram por algum tempo em seus respectivos carros. Capítulo 244. Duryodhana libertado, envergonhado. Vaisampayana disse. Então aquele arqueiro poderoso de esplendor brilhante, Arjuna, disse sorridente para Ixitrazena no meio da hoste Gandharva: tu serves a qual propósito, ó herói, ao punires os Kauravas? Ó, porque também Suryodhana com suas esposas foi assim punido. Ixitrazena respondeu: ó Dhananjaya, sem me mover da minha própria residência, eu vim a conhecer a intenção do pecaminoso Duryodhana e do patife Karna virem para cá. O propósito era este: sabendo que vocês estão exilados na floresta e sofrendo grandes aflições como se não tivessem ninguém para cuidar de vocês, ele mesmo em prosperidade, este canalha nutria o desejo de vê-los mergulhados em adversidade e desgraça. Eles vieram para cá para escarnecer de vocês e da filha ilustre de Drupada. O Senhor dos Celestiais também, tendo averiguado esse propósito deles, me disse: vai e traze Duryodhana para cá acorrentado junto com seus conselheiros. Dhananjaya também com seu irmão devem sempre ser protegidos por ti em batalha, pois ele é teu amigo querido e discípulo. Por causa dessas palavras do Senhor dos Celestiais, eu vim para cá rapidamente. Este príncipe mau também foi posto em correntes. Eu agora irei para a região dos Celestiais, para onde eu levarei este indivíduo pecaminoso por ordem do matador de Paka. Arjuna respondeu, dizendo: ó Ixitrazena, se tu desejas fazer o que é agradável para mim, liberta Suryodhana, por ordem do rei Yudhishthira o justo, pois ele é nosso irmão. Ixitrazena disse: este patife pecaminoso é sempre cheio de vaidade. Ele não merece ser libertado. Ó Dhananjaya, ele enganou e foi injusto com ambos, o rei Yudhishthira o justo e Krishna. Yudhishthira o filho de Kunti até agora não conhece a intenção com a qual o canalha veio para cá. Que o rei, portanto, faça o que ele desejar depois de saber de tudo. Vaisampayana continuou. Depois disso, todos eles foram até o rei Yudhishthira o justo. E indo ao rei eles relataram para ele tudo acerca do comportamento de Duryodhana. E Ajatasatru, ouvindo tudo que os Gandharvas tinham dito, libertou todos os Kauravas e elogiou os Gandharvas. E o rei disse: é venturoso para nós que, embora dotados de grande força, vocês ainda assim não tenham matado o filho mau de Dhritarashtra junto com todos os conselheiros e parentes. Esse, ó Senhor, foi um ato de grande bondade feito a mim pelos Gandharvas. A honra também da minha família está salva por libertar este indivíduo pecaminoso. Eu estou contente por ver vocês todos. Ordenem-me o que eu devo fazer por vocês. E tendo obtido tudo o que desejam, voltem logo para o lugar de onde vocês vieram. Assim, abordados pelo filho inteligente de Pandu, os Gandharvas ficaram bem satisfeitos e foram embora com as apsaras. E o Senhor dos Celestiais então, indo àquele local, reviveu os Gandharvas que tinham sido mortos no confronto com os Kurus, por borrifar o Rita celeste sobre eles. E os Pandavas também, tendo libertado seus parentes junto com as senhoras da família real, e tendo realizado aquela façanha difícil a derrota da hoste Gandharva, ficaram bem satisfeitos. E aqueles guerreiros poderosos adorados pelos Kurus junto com seus filhos e esposas brilharam em esplendor como fogos flamejantes na área sacrificial. Yudhishthira então se dirigindo ao libertado Duryodhana no meio de seus irmãos, por afeição, lhe disse estas palavras: ó filho, nunca mais faças tal ato imprudente. Ó Bharata, um indivíduo imprudente nunca obtém felicidade. Ó filho da tribo Kuru, fica satisfeito com todos os teus irmãos. Volta para tua capital como quiseres, sem te entregar ao desânimo ou tristeza. Vaisampayana continuou:
Assim dispensado pelo filho de Pandu, o rei Duryodhana então o saudou o rei Yudhishthira o justo e, dominado pela vergonha, e com seu coração partido em dois, partiu mecanicamente para sua capital, como alguém desprovido de vida. E depois, que o príncipe Kaurava tinha partido, o valente Yudhishthira, o filho de Kunti, junto com seus irmãos, foi venerado pelos Brahmanes, e cercado por aqueles Brahmanes dotados da riqueza do ascetismo, como o próprio Sakra pelos celestiais, ele começou a passar os seus dias alegremente nos bosques de Dvaita. Capítulo 245. Encontra-se com Karna. Janamejaya disse, depois da sua derrota e captura pelo inimigo e sua subsequente libertação pelos filhos ilustres de Pandu pela força das armas, parece-me que a entrada em Hastinapura do orgulhoso, mau, vaidoso, violento, insolente e canalha Duryodhana, empenhado em insultar os filhos de Pandu e em se gabar da sua própria superioridade, deve ter sido extremamente difícil. Descreve para mim em detalhes, ó Vaisampayana, a entrada na capital daquele príncipe dominado pela vergonha e emasculado pelo revés. Vaisampayana disse, dispensado pelo rei Yudhishthira o justo, o filho de Dhritarashtra Suryodhana, baixando a cabeça em vergonha e afligido pela tristeza e melancolia, partiu lentamente. E o rei, acompanhado por suas 4 espécies de tropas, foi em direção à sua cidade, com seu coração partido de dor e cheio de pensamentos sobre sua derrota pelo caminho em uma região que abundava em grama e água. O rei acampou em um trecho de terra encantador como melhor lhe agradava, com seus elefantes e carros e cavalaria e infantaria colocados em volta. E quando o rei Duryodhana estava sentado em uma armação de cama dotada do resplendor do fogo, ele mesmo parecendo a lua sob um eclipse, perto das primeiras horas da manhã, Karna, se aproximando dele, disse, é venturoso, ó filho de Gandhari, que tu estejas vivo. É venturoso que nós tenhamos nos encontrado mais uma vez. Por boa sorte é que tu derrotaste os Gandharvas capazes de assumir qualquer forma à vontade. E, ó filho da tribo Kuru, é só por boa sorte que eu tenho a possibilidade de ver teus irmãos, todos guerreiros poderosos, saírem vitoriosos daquele confronto, tendo subjugado seus inimigos. Em relação a mim, atacado por todos os Gandharvas, eu fugi perante os teus olhos, incapaz de reagrupar a nossa hoste que fugia. Atacado pelo inimigo com todo o seu poder, com o meu corpo lacerado por suas flechas, eu procurei segurança na fuga. No entanto, ó Bharata, me parece ser um grande milagre que eu veja vocês todos saírem sãos e salvos em corpo, com suas esposas, tropas, e veículos, daquele combate sobre-humano. Ó Bharata, não há outro homem neste mundo que possa realizar o que tu, ó rei, realizaste hoje em batalha com teus irmãos. Vaisampayana continuou. Assim abordado por Karna, o rei Duryodhana respondeu para o soberano dos Angas em uma voz sufocada pelas lágrimas. Capítulo 246. Duryodhana relata sua derrota e libertação. Duryodhana disse, ó Radeya, tu não sabes o que aconteceu. Portanto, eu não me ofendo com as tuas palavras. Tu achas que os Gandharvas hostis foram derrotados por mim com a minha própria energia. Ó tu de braços poderosos, os meus irmãos, de fato, por um longo tempo ajudados por mim lutaram com os Gandharvas. O massacre, de fato, em ambos os lados foi grande. Mas quando aqueles Gandharvas corajosos, recorrendo aos seus muitos poderes de ilusão, subiram aos céus e começaram a lutar conosco de lá, nosso combate com eles parou de ser equitativo. A derrota então foi nossa e até o cativeiro. E afligidos pela tristeza, nós junto com nossos servidores e conselheiros e filhos e esposas e tropas e veículos estávamos sendo levados por eles através dos céus. Foi então que alguns soldados nossos e alguns oficiais corajosos se dirigiram em aflição aos filhos de Pandu, aqueles heróis que nunca recusam socorro àqueles que o pedem.
E tendo ido a eles disseram, lá está o rei Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, que com seus irmãos mais novos e amigos e esposas está sendo levado embora preso pelos Gandharvas através do céu. Abençoados sejam vocês. Libertem o rei junto com as mulheres da família real. Não permitam que todas as senhoras da linhagem Kuru sejam insultadas. E quando eles falaram dessa maneira, o mais velho dos filhos de Pandu, que é dotado de uma alma virtuosa, então conciliou seus irmãos e os mandou nos libertarem. Então aqueles touros entre homens, os Pandavas, alcançando os Gandharvas, solicitaram nossa libertação em palavras gentis, embora completamente capazes de efetuá-la pela força de armas. E quando os Gandharvas, abordados com tais palavras conciliadoras, se recusaram a nos colocar em liberdade, então Arjuna e Bhima e os gêmeos dotados de energia poderosa atiraram chuvas de flechas nos Gandharvas. Então os Gandharvas, abandonando a luta, fugiram pelo céu, arrastando a nós tristes atrás deles, cheios de alegria. Então nós vimos uma rede de flechas espalhada em volta por Dhananjaya, que estava também disparando arma celeste sobre o inimigo. E vendo os pontos do horizonte cobertos por Arjuna com uma rede grossa de flechas afiadas, o amigo dele, o chefe dos Gandharvas, apareceu. E Chitrasena e Arjuna, abraçando um ao outro, perguntaram sobre o bem-estar um do outro. E os outros filhos de Pandu também abraçaram o chefe dos Gandharvas e foram abraçados por ele. E as perguntas de cortesia ocorreram entre eles também. E os Gandharvas corajosos, então abandonados suas armas e armaduras, se misturaram em um espírito amistoso com os Pandavas. E Chitrasena e Dhananjaya veneraram um ao outro com respeito.